Jovem com tumor no cérebro há mais de 2 anos fica cego. O mesmo apela à ajuda à sociedade. O Ministério da Agricultura reconhece dificuldades na comercialização dos produtos angolanos. Dirigente do MPLA Nauila acusa críticos de serem racistas. Começa agora o Raiar Notícias. Boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Um jovem de 30 anos com tumor no cérebro há 2 anos está cego. Além da cegueira, a doença está a paralisar-lhe também os membros. O mesmo apela à sociedade. Marcelino Cassinda, de 30 anos de idade, sofre com um tumor no cérebro há mais de 2 anos. Segundo conta Domingos Maurício, amigo da vítima, Marcelino já esteve em vários hospitais, inclusive no Maria Pia. Mas pela gravidade do tumor, os médicos aconselharam-no a fazer um tratamento fora do país. Maria Pia, Dr. Evan, é um cubano. Ele dizia que para mim, te aconselharia que poderia ser nos Estados Unidos da América ou então África do Sul. E eu dizia ao doutor que se for aos Estados Unidos da América ou África do Sul, não temos condições. Ele dizia que não, mas pode ser encaminhado para a Junta Nacional. A Junta Nacional, conforme o meu colega e o meu professor, também meu professor, ia falando, ele dizia que só tinha que ser a questão de escrever um documento para o ministro, um pedido ao ministro, e nós escrevemos. E o documento, o ministro deu aval a este documento. O tumor é cerebral? É cerebral. Já foi operado? Não fui operado, só foram tirados, eles tiraram uma água, eles disseram que era só para tirar aquela água, porque a água que estava a me provocar quedas, porque eu caía. É como se fosse uma pessoa que, uma pessoa que desmaiou, né? É questão de desmaio. É por aí. Por consequência do tumor, Marcelino explica que já não enxerga e constata a ameaça de paralisia dos seus membros. Agora o que está acontecendo comigo é que está me bloquear os membros superiores. E a audição também já foi bloqueada, já não ouço assim tão bem. E que para pessoas de boa fé, empresários que estiveram me ouvir, ou outras entidades superiores, e que possam me ajudar com esse tumor que eu me encontro com ele. Sem dinheiro e sem ajuda dos familiares, a vítima conta-nos que é professor de uma escola pública e que para ele está a ser muito difícil não exercer a profissão. Portanto, sempre ficam aí a gritar, professor, nós queremos que o professor venha novamente para ver se o professor venha nos ensinar. E eu não estou a ver mais como. Marcelino Cassinda deixa o apelo à sociedade. E que para pessoas de boa fé, empresários que estiveram me ouvir, ou outras entidades superiores, e que possam me ajudar com esse tumor que eu me encontro com ele. Que precisa de boa fé, pedindo encarecidamente a pessoas de boa fé que ajudem aqui o irmão, porque não tem mais como, porque a mesma situação que ele tem, tivemos 2 colegas da mesma condição e já acabaram por falecer. Então, nesses momentos que estou a querer dizer, também as quedas continuam a surgir novamente. Eu pedi que mais urgência, que apareça uma pessoa de boa fé, que ajude o nosso irmão. Aquele amor em Cristo que nós temos na nossa mente. A produção agrícola no país deverá crescer nos próximos dias. O problema, por enquanto, reside no facto de existirem dificuldades na comercialização dos produtos. No entanto, o Ministério da Agricultura garante que a situação vai conhecer melhorias. Falando na abertura do primeiro workshop internacional de marketing realizado em Luanda de 22 a 23 do mês em curso, o secretário da Agricultura, Carlos Alberto Jaime, reconheceu as dificuldades que o setor enfrenta, mas garantiu que as soluções já são conhecidas. Por isso, louvou a iniciativa do consórcio da rede de camponeses, que se reveste de extrema importância, por calhar numa fase em que os operadores nacionais e internacionais discutem aspectos ligados à organização das suas cadeias produtivas. Trata-se de um ato importante de parcerias público-privadas com um papel determinante na diversificação econômica, na construção e aceleração da globalização das cadeias produtivas nacionais. A contribuição do Executivo angolano será patente e, como tem sido feito e foi aqui destacado o papel da AGT em todo esse circuito, através de algumas políticas coerentes por forma a viabilizar as iniciativas deste projeto.
Neste trabalho, garantiu que a contribuição do Executivo está patente. Não obstante os avanços significativos que a produção nacional tem registrado, portanto, o impacto na feira social e econômica, existem ainda alguns segmentos que devem ser limados, mais concretamente na questão da produção agrícola, que ainda temos muitas dificuldades na comercialização desses produtos. Estamos convictos que os objetivos que concorreram para a organização desse evento no país poderão constituir um exemplo a seguir por outros operadores nacionais envolvidos na cadeia produtiva. Portanto, quero aqui realçar que os desafios não serão fáceis. As barreiras impostas relativamente à presença de alguns resíduos de pesticidas, a apresentação comercial, a textura dos produtos, enfim, serão sempre um obstáculo a vencer, tendo em conta a qualidade que é necessária dos nossos produtos a serem exportados. Dirigente do MPLA na Huila acusa críticos de serem racistas. Esta matéria vai acompanhar depois do intervalo. Não saia daí, já voltamos. Empreendedor, comunidade em geral, a TV Rayar chegou para fazer de Angola um bom ambiente para o seu negócio. Aproveite os nossos espaços comerciais, publicitando os seus negócios. Para mais informações, ligue 992 33 66 99 929 77 77 71 ou contacte por e-mail comercialrayar@gmail.com. TV Rayar, por uma Angola radiante. Fui visitar Malães e encontrei a avó Malanjinha, que a velha terra ofereceu-lhe a força. A força que ofereceu-me o sorriso com a cor do algodão, a força ao falar dos seus colares lindos de malfim, da sua pele negra do café, dos seus vestuários tradicional, filhos e netos que não foi possível falar a toda Angola por causa da guerra. A força fez a velha nascer, crescer e nunca sair das suas terras, que tem a palanca negra gigante, pedras negras, a passagem do rio Kwanza no verdadeiro Quimbundo. Você pode ter várias opções. Atrapalhar-se com 6, confundir-se com o 5, enganar-se com o 4, decepcionar-se com o 3, ser traído com o 2. Mas só um pode te levar à felicidade. TV Rayar, a televisão número 1. Bem-vindo à segunda parte deste jornal. O primeiro secretário provincial do MPLA na Huila atirou-se contra as vozes críticas à gestão da cidade de Lubango, numa altura em que o município debate-se com diversos problemas que vão desde o deficiente saneamento básico, degradação das estradas e a falta de respostas a questões sociais básicas. João Marcelino Chiping, que falava no primeiro encontro da cúpula do partido após as eleições de agosto, criticou as chamadas figuras emblemáticas da cidade que nada fazem para a imagem da cidade, mas se escudam nas redes sociais para criticar e mobilizar a sociedade contra os projetos governamentais. Nesse aspecto, é notório que algumas figuras emblemáticas que manipulam as redes sociais mobilizam pessoas para os seus interesses e esquecem-se da limpeza da cidade. Tratamento dos jardins. Aliás, nunca os vi nos trabalhos voluntários onde eu participo. Então, onde estão os grandes defensores da imagem do Lubango, que não se juntam aos simples cidadãos ou cidadinos quando estão a fazer limpeza da cidade? Eles estão nos cafés ou nas praias a desfrutar dos bons momentos. O que me preocupa nisso tudo são os insultos, a carga de racismo que provém de figuras muito bem identificadas e universitárias. Isso não é bom para um país como o nosso. O dirigente do partido no poder disse estar aberto a críticas construtivas, mas dentro dos canais apropriados.
O desabafo do político surge depois das duras críticas de um grupo de cidadãos que se levantou contra a execução de um projeto de requalificação na piscina da Nossa Senhora do Monte, que considera contra os interesses dos munícipes. Para o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, as palavras de João Marcelino Chiping não têm razão de ser. Os cidadãos têm a legitimidade, nos termos constitucionais, de garantir as suas ideias para que a situação seja corrigida. O padre Jonas Simeão entende que as críticas dos cidadãos em torno do aludido projeto é o resultado de um conjunto de frustrações acumuladas face à inexistência dos vários serviços sociais básicos no município e devem ser avaliadas como um todo. O também jornalista diz que por isso as críticas do primeiro secretário do MPLA são inoportunas e não conciliatórias. A filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, Chizé dos Santos, deputada e membro do Comitê Central do MPLA, é a primeira integrante da antiga família presidencial a responder ao histórico dirigente do MPLA, Ambrósio Lucoque, que pediu o abandono de dos Santos da liderança do partido no poder. Esta matéria abre a síntese nacional que segue. Acompanhe. Chizé disse à Voz da América que, apesar de respeitar Lucoque, ela abandonou o partido numa fase crítica e, por não pagar cotas, não deve falar em nome do partido. A Ambrósio Lucoque afirmou em conferência de imprensa no início desta semana que José Eduardo dos Santos vem se queixando de ter sido abandonado, mesmo depois de ajudar muitos membros do MPLA. Nas críticas feitas pelo histórico dirigente daquele partido, Lucoque apelou ao abandono imediato de José Eduardo dos Santos da liderança do Partido dos Camaradas. Em conversa com VOA, numa reação às palavras Ambrósio Lucoque, Velvítia dos Santos disse reconhecer o mérito de Lucoque na democratização do MPLA, mas lembra que abandonou o partido num momento muito crítico e que só pôde falar sobre o partido o militante que paga as suas cotas. Nesta senda, a TV Raiar contactou Mário Antônio, secretário para informação do MPLA, mas este remeteu-se ao silêncio. Refira-se que nenhum outro membro da família do anterior presidente pronunciou-se sobre as palavras de Ambrósio Lucoque, que defendeu a extinção de que chamou de José Eduardismo. Uma greve pode ser desencadeada nos próximos dias pelo Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda por falta de consenso com a entidade empregadora em função do caderno reivindicativo apresentado há 5 anos que tem como ponto focal o pagamento de subsídio de consultas. Enfermeiros mostram-se agastados com a entidade patronal com o cumprimento das suas. A data exata da paralisação em Luanda vai sair da Assembleia de Trabalhadores, que deve decorrer amanhã, sexta-feira, e outros assuntos. Os sindicalistas apresentam avaliação à situação dos retroativos que constam no caderno de reclamações. A data exata da paralisação em Luanda vai sair da Assembleia de Trabalhadores, que deve decorrer amanhã, sexta-feira, entre outros. Os sindicalistas pretendem avaliar a situação dos retroativos que constam no caderno de reclamações. O secretário para o Assunto Jurídico e Laborais, Almeida Pinto, disse que o governo provincial de Luanda já respondeu às preocupações apresentadas pelo Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, mas com evasivas. O governo não disse sim nem não, explicou o líder sindical, assegurando que vão chamar a si a lei da greve, pois o ministro da Saúde e o governo de Luanda, por meio do Gabinete Provincial de Saúde, estão notificados. Almeida Pinto lembrou que, por lei, nenhum enfermeiro, quer licenciado, quer técnico médio e básico, estão vocacionados para consultar ou prescrever. Nós fazemos este trabalho, apontou, mas o sindicato já tinha solicitado ao governo provincial de Luanda e ao executivo para acabar com comportamentos reprováveis nas unidades de saúde, designadamente a gasosa e o atendimento seletivo. Uma greve pode ser desencadeada nos próximos dias pelo Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda por falta de consenso com a entidade empregadora em função do caderno reivindicativo apresentado há 5 anos que tem como ponto focal o pagamento de subsídio de consultas. Enfermeiros mostram-se agastados com a entidade patronal com o cumprimento das suas. A data exata da paralisação em Luanda vai sair da Assembleia de Trabalhadores, que deve decorrer amanhã, sexta-feira, e outros assuntos.
assuntos, os sindicalistas apresentam avaliação à situação dos retroativos que constam no caderno de reclamações. A data exata da paralisação em Luanda vai sair da Assembleia de Trabalhadores, que deve decorrer amanhã, sexta-feira. Entre outros, os sindicalistas pretendem avaliar a situação dos retroativos que constam no caderno de reclamações. O secretário para o Assunto Jurídico e Laborais, Almeida Pinto, disse que o governo provincial de Luanda já respondeu às preocupações apresentadas pelo Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, mas com evasivas. O governo não disse sim nem não, explicou o líder sindical, assegurando que vão chamar a si a lei da grave, pois o ministro da Saúde e o governo de Luanda, por meio do Gabinete Provincial de Saúde, estão notificados. Almeida Pinto lembrou que, por lei, nenhum enfermeiro, quer licenciado, quer técnico médio e básico, estão vocacionados para consultar ou prescrever. Nós fazemos este trabalho, apontou, mas o sindicato já tinha solicitado ao governo provincial de Luanda e ao executivo para acabar com comportamentos reprováveis nas unidades de saúde, designadamente a gasosa e o atendimento seletivo. O Tribunal de Estatística decidiu intensificar os trabalhos para a divulgação das contas nacionais, anuais e trimestrais devido ao atraso verificado e que alterou os programas governamentais. Camilo Seita, diretor-geral do INE, disse que o organismo que dirige disponibilizou técnicos para os ministérios dos petróleos, da indústria e para os próximos tempos vão enviar outros para os setores da educação e da saúde para uma informação mais robusta. As últimas contas nacionais elaboradas referem-se a 2015 e foram publicadas em 2016. De acordo com Camilo Seita, o INE pretende realizar, depois do inquérito agropecuário, o recenseamento empresarial e de estabelecimentos cujo projeto já tem financiamento garantido, tendo adiantado na ocasião que não há razões que impeçam a realização desse inquérito, porquanto o Instituto Nacional de Estatística já tem o ficheiro empresarial nacional. O diretor-geral do INE recordou que o último recenseamento de empresas foi realizado em 2003 e já é a altura de se efetuar outro inquérito. Além desses censos, o Instituto Nacional de Estatística vai fazer o inquérito do setor de construção, que vai servir para melhorar as contas nacionais, considerando-o um indicador muito importante relacionado com o crescimento da economia e do PIB. Para isso, a instituição vai fazer a primeira recolha de informações sobre todas as licenças de obras públicas e privadas que existem e depois fazer um inquérito contínuo de 1 ano para ver a evolução, para depois submeter as contas nacionais. Durante o Fórum do Dia Africano de Estatística, celebrado sob o tema Vidas Melhores com Melhores Estatísticas Econômicas, Camilo Seita assinalou que estatísticas fiáveis devem refletir a realidade diária. O diretor do INE salientou que toda informação estatística deve servir para fornecer os elementos necessários para o progresso e o acompanhamento das políticas de desenvolvimento. O Estado para a Construção esteve na província do Kwanza Sul para constatar a evolução das obras de requalificação da cidade. Nesta visita a Molares de Abril, manteve encontro com os responsáveis das empresas de construção envolvidas no projeto, onde se pode verificar a evolução das construções, embora lentas por falta de verbas financeiras. O secretário de Estado acrescentou que vai avaliar a situação financeira para dar resposta às fases subsequentes do projeto. Molares de Abril inteirou-se de algumas alterações que o projeto sofreu, como o aumento dos lotes para a construção das moradias para os munícipes que vão abandonar as zonas de risco, o volume do asfalto nas vias com maior tráfego rodoviário, quer nas novas vias alternativas como no centro da capital, e as estruturas técnicas que vão absorver as águas pluviais. O projeto incide nas encostas dos bairros Mbumba e Kissala, que inclui a conclusão dos 3 eixos de valas que vão dar passagem às águas pluviais e residuais. Uma operação sem precedentes com 4.000 pessoas foi desencadeada no mar argentino, envolvendo 11 países para tentar encontrar o submarino San Juan, desaparecido no Atlântico no passado dia 15, com 44 tripulantes a bordo. Esta matéria abre a síntese internacional. Acompanhe. As forças na oposição síria ao regime de Bashar al-Assad anunciaram esta quinta-feira, em rede na Arábia Saudita, um acordo para construir uma frente unida com vista às próximas conversações de paz em Genebra.
Com efeito, a oposição síria está sob forte pressão para chegar a um compromisso depois das forças do governo de Bashar al-Assad terem recuperado o controle de praticamente todo o país com a ajuda da Rússia. O presidente sírio reuniu-se esta semana com o seu homólogo Vladimir Putin em Sochi, onde agradeceu o apoio russo no conflito. O mesmo encontro serviu também para preparar a estratégia para as conversações de Genebra. A Rússia fez já saber que irá diminuir a sua presença militar na guerra de 2 anos depois de ter entrado em força no campo de operações com os ataques aéreos que ajudaram a virar a guerra a favor de Assad. A justiça sul-africana aumenta para mais do dobro a pena de prisão por homicídio contra Oscar Pistorius. O antigo atleta paralímpico foi condenado a 3 anos e 5 meses de cadeia no processo em seguida instância, depois do tribunal ter considerado a anterior condenação a 6 anos de prisão com escandalosamente branda. Pistorius tinha sido reconhecido culpado do assassino da namorada Reva Stephen Cobb, abatida pelo atleta em 2013 com 4 tiros no dia de São Valentim, mas com uma pena ainda inferior aos 15 anos de cadeia previstos pela legislação do país. Trata-se de terceira condenação e a mais grave depois dos juízes terem sucessivamente revisto a sentença depois de uma primeira pena de 5 anos por homicídio involuntário. A nova sentença de 3 anos e 5 meses tem em conta o tempo que o atleta já cumpriu na prisão relativamente à pena máxima de 15 anos por homicídio. Depois da indignação internacional que suscitou a divulgação pela televisão norte-americana CNN de imagens de um mercado de escravos na Líbia, onde traficantes vendiam jovens subsaarianos. O secretário da ONU, António Guterres, disse horrorizado com a suposta venda de pessoas como escravos e exigiu uma investigação urgente, frisando que ações destes estão entre os abusos mais atrozes dos direitos humanos e podem configurar crimes contra a humanidade. O presidente em exercício da União Africana, Alpha Condé, manifestou igualmente a sua indignação face àquele comércio objeto e condenou uma prática de outra era, pedindo uma investigação exaustiva e apelando aos Estados-membros que ajudem os migrantes a regressarem aos países de origem. Luazi Moshikawap, citada na imprensa local, disse que o governo está também a estudar formas de dar apoio logístico aos migrantes e que queiram regressar aos países de origem. Esperamos que os ruandeses acolham estes migrantes que estão a sofrer, pessoas indefesas que estão em perigo. Não podemos ficar em silêncio quando seres humanos estão a ser maltratados e vendidos como gado, disse o porta-voz. A Líbia, na margem sul-mediterrânea, é há décadas destino de migrantes da África subsaariana que tentam ali chegar para arriscar a travessia marítima para a Europa. A situação agravou-se após o fim do regime de Muammar Gaddafi em 2011, quando a luta entre milícias rivais pelo controle do país rico em petróleo mergulhou o país no caos, facilitando as atividades dos traficantes de pessoas. E no desporto, os jogadores e a equipa do 1º de agosto dominam a lista de 12 das 13 categorias para a distinção da primeira Gala FAF, Prémio de Futebol Palancas Negras, que se realiza no próximo dia 16 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Conferência de Belas, em Luanda. A seleção sénior masculina de basquetebol defronta hoje, às 18 horas, no pavilhão multiuso do Quilamba, contra a seleção do Marrocos para a primeira jornada do Grupo C do torneio de apuramento ao Mundial da China, que decorre em Luanda de 24 a 26 do corrente mês. William Voigt e pupilos têm a árdua tarefa de resgatarem a mística do basquetebol nacional e manter o ciclo da presença angolana na maior competição mundial em seleções nacionais. Os angolanos terão pela frente um adversário de péssimas recordações pela derrota de 53-60 no Afrobasket 2017 em Dakar, Senegal, que afastou a seleção de todos nós para o segundo lugar
da mesma série. A anteceder, realizar-se-á a partir das 15h30 os jogos entre egípcios e congoleses democráticos, marcando o arranque oficial do torneio em Luanda. Angola estreou-se no Mundial em 1986, na Espanha, e até a presente data apenas falhou a edição de 1998 na Grécia, tendo representado com certa dignidade o continente nas provas da Argentina em 1990, Canadá em 1994, Indianópolis em 2002, Japão 2006, Turquia 2010 e Espanha 2014. A corrida africana envolve as 16 seleções que disputaram o Afrobasket 2017, divididas em 4 grupos de 4 seleções, as quais disputam a primeira volta de forma alternada, sendo que as séries A e C jogam agora, em novembro, enquanto B e D falam em fevereiro de 2018. Nigéria, Mali, Uganda e Ruanda para o grupo B e Moçambique, Senegal, Côte d'Ivoire e República Centro-Africana no grupo D entrarão em ação em fevereiro próximo. Na categoria da equipe ideal, os militares forneceram 9 jogadores contra 6 do Petro de Luanda, 4 do Interclube, 2 do 1º de Maio, Progresso do Sambizanga e Cabo Escorpo do Palanca, enquanto o Sagrada Esperança e o Recreativo da Cala surgem com 1 de cada. Para o jogador do ano, o corpo de jurados propôs apenas 3 atletas, sendo que 1 do 1º de agosto apresenta Bobo e Giraldo, enquanto o Petro tem como candidato Tiago Azulão. Na distinção de jogador revelação, o Show do Rio Seco disputa com o Caporal do 1º de Maio e Ivan do Progresso do Sambizanga. O técnico Dragon Jovic, do 1º de agosto, discute o prémio de melhor treinador do ano com Roberto Biates, do Petro de Luanda, e Agostinho Dramagal, do 1º de Maio. Os militares surgem também com Carlos Edric na distinção de dirigentes do ano, com oposição de Tomás Faria, Petro de Luanda e Osvaldo Vandunen, do Sagrada Esperança. Para a melhor claque, os Caragós, dominação do grupo organizado de adeptos do 1º de agosto, concorrem com os homólogos do Petro de Luanda e Cabo Escorpo do Palanca. A equipe do Rio Seco, Academia de Futebol de Angola e Académica do Lubito disputam o troféu de melhor escola de formação. 1º de agosto, Petro de Luanda e Sagrada Esperança também concorrem para a distinção de melhor clube. Gerson, do Petro de Luanda, Neblu, do Interclube e Yuri de Melo, da Académica do Lubito, pelejam para o prémio de melhor guarda-redes da 39ª edição do Campeonato Nacional de Futebol da primeira edição Gira Bola Zap. No dia 15 de dezembro, à tarde do comitê organizador da Gala FAF realiza uma conferência de imprensa no Hotel de Convenções de Talatona, em Angola, para anunciar a chegada de algumas personalidades convidadas, com um realce para um Gianni Infantino, presidente da FAF, e Ahmed Ahmed, presidente da CAF. Dos outros convidados saltam também a vista de Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Nuno Gomes e Diego. Termina assim mais uma edição do Raiar Notícias, é sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá, boa noite, fique bem. Bom final de semana.